Bom, pessoal, bom dia. Como eu estava explicando para a Vanessa, essa semana a gente encerra para quem já está com tudo ok, já realizou as atividades, a avaliação e a atividade da semana passada. Próxima semana a gente vai trabalhar só com os alunos que estão devendo alguma atividade, que estão devendo a avaliação, certo? A partir do dia 21. Então, quem já está tudo ok, já está, no caso, de férias, né? Terminando a sexta-feira dessa semana. E retornaremos em agosto, se Deus quiser. Com vocês vacinados também, né? Bom, pessoal, vamos lá. A correção. A primeira questão, né? O assunto é a crise de 29, capítulo 4. E esse capítulo, só lembrando, ele está dividido em duas aulas, né? A gente pensava que ainda ia ter uma rodada de explicação, mas Fábio achou melhor, e o diretor, em parar já agora, para a gente ir atrás dos meninos que realizam as atividades impressas e aqueles que estão com atividades atrasadas. Então, a finalização do capítulo 4, que é os regimes totalitários, a gente vai ver em agosto, quando a gente retornar de férias, certo? A primeira questão, a questão de vestibular, diz o seguinte: a crise atingiu o mundo inteiro, né? A crise de 1929. O operário metalúrgico de Pittsburgh, o plantador de café brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos, ou seja, Inglaterra, o Brasil foi totalmente atingido pela crise de 29, que teve início nos Estados Unidos, no período pós-guerra, né? E essa crise de 29 também, essa crise econômica, também é conhecida como a crise entre guerras, entre a guerra a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Então, nas questões também, vocês podem encontrar essa terminologia sobre a crise econômica de 29, a crise econômica entre guerras, ou a crise entre guerras. Foi a crise de 1929 que teve início, origem nos Estados Unidos e que abalou praticamente todos os países, tirando aqueles que estavam em recuperação, que conseguiram se recuperar, né? No caso, a Alemanha, entre outros países. Bom, diz assim, o comando da questão, o autor se refere à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou. Bom, a letra A diz o seguinte, qual foi o resultado, né, dessa crise? O abalo do liberalismo econômico e a tendência Sim, para a prática da intervenção do Estado na economia, correto, é a letra A mesmo, né? Oi? pode falar, Jeff. Correto nessa daí. É a Letrado. correta, é a letra A. Ricardo, né, que tá aí, chegou. Lembrando, pessoal, que antes da crise de 1929, qual era a tendência de todos os países, aliás, da maioria dos países, né, tirando aí a União Soviética, a Rússia, era que os países, eles tinham esse liberalismo econômico, a regra da economia era o liberalismo, o Estado, a nação, ela não intervia na economia, então as indústrias, as empresas, elas realizavam as suas ações econômicas livremente, o Estado não intervia. Então, com a crise de 29, houve esse abalo porque os Estados Unidos viu, através do presidente Roosevelt, que a saída da crise seria o quê? Seria, no caso, o Estado intervir na economia. Dizer, não, agora nós vamos colocar nossas regras. Vocês vão respeitar as nossas regras para que o país ele possa se reestruturar novamente. E assim fez. E, no caso, a partir disso, cresceu essa tendência
nos outros países também, de que o Estado, ele tinha que intervir na economia para não acontecer uma crise igual os Estados Unidos enfrentou. Inclusive, só destacando para vocês que o Brasil, quando Getúlio Vargas ele assume o poder, né, em 1930 aqui no Brasil, ele começa essa intervenção no Estado brasileiro da economia para poder manter a economia bem no Brasil. Então, vamos dizer assim, essa moda da intervenção do Estado começou aí, com os Estados Unidos tentando recuperar o país da crise de 29. A letra B está errada porque diz assim, o aumento do número das sociedades acionárias. Houve o contrário, houve uma diminuição, né? Tanto que a Bolsa de Valores de Nova York, ela quebrou. Não teve mais compradores de ações. Os que já tinham comprado as ações das empresas que estavam em crescimento nos Estados Unidos, principalmente, eles ficaram falidos, porque não receberam seu dinheiro, seu investimento de volta. Letra C, a expansão do sistema de crédito e do financiamento ao consumidor. Não, com a crise de 29, foi a paralisação desse financiamento de crédito, porque o país estava sem dinheiro, tinha muitos produtos estocados, não estava tendo venda, então não tinha como financiar novos créditos. Oi? O que significa acionárias? São as ações, pessoas, né, sociedades aí no caso são grupos de pessoas que elas investem, compram ações de empresas na Bolsa de Valores. Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem ações, ela vende ações através da Bolsa de Valores para pessoas que querem investir, né, comprar. As ações são pequenas, vamos dizer assim, são pequenas partes da empresa que você compra, e aí você, com o passar do tempo, você vai recebendo uma pequena parcela dos lucros dessa empresa. Então, essas sociedades acionárias são pessoas, né, grupos de pessoas que compram ações através da Bolsa de Valores. Eu acho que deu para entender, não foi, Jefferson, ou não? Deu sim. E a especulação financeira, só para destacar para vocês, é justamente essas pessoas que ficam analisando qual empresa está gerando mais lucros para que elas possam escolher um bom negócio, um bom investimento, comprar boas ações, para que elas possam ter o retorno financeiro. A letra D está errada porque diz assim, a imediata valorização dos preços da produção industrial. Nesse período aí da crise, foi uma desvalorização. Por quê? Porque tinha muito produto estocado. Então, é aquela lei da oferta e da procura. Quando tem muito produto e poucos compradores, o preço do produto, ele cai, né? Ele baixa. E quando tem muito comprador e pouco produto à venda, então o produto ele aumenta de preço. Antes da crise, era isso que acontecia, né? Tinha poucos produtos, os Estados Unidos não estavam nem conseguindo fabricar todos os produtos necessários para exportação, porque eram muitos países comprando. Aí, quando os países, principalmente a Alemanha, por exemplo, ela conseguiu se reerguer economicamente, né, através de investimentos do Estado na economia, ela deixou de comprar produtos que vinham dos Estados Unidos, e aí esses produtos começaram a sobrar nas fábricas, e o preço começou a cair. A letra E está errada, porque diz assim, o crescimento acelerado das atividades de empresas industriais. Foi uma diminuição, né, do crescimento. Não cresceu mais a produção de produtos industrializados, das atividades das empresas. E está errado também porque diz assim, e o pleno emprego. Com a crise, foi o desemprego.
E as indústrias começaram a demitir as pessoas porque não tinham condições de pagar os salários. Então, a resposta correta é a letra A. Aí, a segunda questão, aí falando, o entre guerras, né, 1918 e 1939, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra, pode ser considerado, no seu conjunto, como um período de crises econômicas. Assinale a opção que expressa corretamente um problema relacionado às conjunturas desse período. Gente, quando falar em crise entre guerras, lembrem-se logo da crise de 1929 nos Estados Unidos, porque a resposta correta é ela. Nenhuma outra crise em nenhum outro país, certo? Conseguiu superar essa crise de 29. Que no caso aí já é a letra C, né? A crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos, propagou-se rapidamente pelos países capitalistas, cujas economias estavam em interdependência com a norte-americana, ou seja, ou os países estavam dependendo dos produtos que eram industrializados, né, nos Estados Unidos, ou então estavam vendendo matéria-prima para os Estados Unidos, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil foi altamente abalado nesse período, porque o grande comprador de café do Brasil era os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos compravam a semente do café, o grão do café, melhor dizendo, e lá nos Estados Unidos fabricavam o café para ser exportado para outros países, para os países europeus. E aí, o foi o que aconteceu no Brasil. Quando os Estados Unidos entrou em crise, ele deixou de comprar o grão do café do Brasil e houve a superprodução de café. Inclusive, depois, houve o governo brasileiro, ele teve que comprar as sacas de café, estocar, esperando depois, futuramente, vender esse café, né, esse grão. Só que isso não aconteceu, e foi aí que aconteceu a grande queima do café. Colocaram fogo nos grãos de café que estavam estocados no país. A gente vai ver quando a gente for falar lá de Getúlio Vargas, a gente retornar em agosto. Então, assim, essa crise abalou o mundo todo, praticamente. Tem alguém pedindo para entrar, só um minuto. Parece que já saiu. Retornando aqui. Bom, rapidinho aí. Oi. Você está perguntando uma coisa. É no chat? Acho que é a Vanessa. Ela está perguntando por que é que... Aí, olha o chat. Deixa eu olhar aqui. A solução... Deixa eu ver mais aqui. O povo também usa o nome Grande Depressão, é a mesma coisa? Sim, lembrou bem, Vanessa. Essa crise de 29 também foi conhecida como a Grande Depressão, né? Ou seja, queda da economia nos Estados Unidos. Ou então a Grande Depressão Mundial, também eu já vi em algumas questões, porque essa crise de 29 abalou basicamente o mundo todo. Aí, deixa eu ver aqui, Vanessa está colocando também. Como eles tinham tantas armas na Segunda Guerra, se antes dela estavam em crise? A solução para a crise foi antes da guerra. Vanessa, aí no caso tu está perguntando os Estados Unidos ou os demais países que estavam na guerra, que eles tinham armas? Coloca aí no chat. Ou todos os países. Eu vou tentar aqui ver se eu chego à tua resposta, viu? Bom, assim, pessoal. Desce mais para ver.
Todos, pronto. Eu me passei agora. Vou baixar aqui o chat. Bom, assim, durante a Primeira Guerra Mundial, né, vocês lembram que, aliás, antes da Primeira Guerra Mundial, vocês lembram que os países, eles estavam naquele processo do neocolonialismo, né, eles estavam investindo seus excedentes econômicos lá na África, na Ásia, eles estavam tentando demonstrar um para o outro, os países europeus, o seu poder econômico, porque eles estavam muito bem economicamente, devido às conquistas de territórios e também às indústrias que estavam em crescimento nos seus países, na Alemanha, Inglaterra, nos Estados Unidos. Só que o que foi que aconteceu? E eles tinham, eles já estavam prevendo, diante do neocolonialismo, né, diante da busca de novos territórios na Ásia e na África, eles já estavam prevendo que um dia eles iriam enfrentar uma guerra, poderiam enfrentar uma guerra. Então, esses países, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos, a França, Itália, Rússia, eu respondo já aí as demais perguntas. Eles estavam o quê? Eles estavam fabricando material bélico, ou seja, armas, né, e seus derivados, para poder enfrentar uma possível guerra, devido à busca de novos territórios que já estava acontecendo com o neocolonialismo na Ásia e na África. Chegou um momento que esse enfrentamento aconteceu, né? Países começaram a brigar entre si pelo mesmo território, e foi aí uma das causas da Primeira Guerra Mundial, né? A busca por garantir novos territórios, foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então, esses países, eles antecipadamente, eles conseguiram, antes da Primeira Guerra Mundial, adquirir uma boa quantidade de armamento. E durante a guerra, eles foram perdendo armamento. A Primeira Guerra Mundial se transformou, assim, numa guerra enorme, gigantesca, que eles não esperavam, né, que isso iria acontecer. Foi aí que os Estados Unidos, eles se aproveitaram dessa situação para começar a vender, a exportar essas armas e alimentos, medicamentos, para esses países que já estavam diretamente na guerra. E aí os Estados Unidos cresceu economicamente, assim, de uma forma inexplicável. Lembrando também que os Estados Unidos, eles só entraram na guerra quando? No último ano, em 1918, ou seja, para decidir a guerra. Os Estados Unidos, ele entrou na guerra, não recebeu nenhum bombardeio. Então, ele não tinha nada para reconstruir após a guerra. Por isso que os Estados Unidos vivia, assim, um auge econômico, né, viveu um auge econômico de 1914 até 1928, até antes da crise de 29. E de 1918 até 1928, fim da guerra, né, 1918, a Alemanha, a França, a Itália, os demais países que dependiam dos Estados Unidos para poder adquirir produtos alimentícios, farmacêuticos, entre outros produtos, eletrodomésticos, eles foram se reerguendo, chegando em 1928, grandes potências como a Alemanha, a França, a Itália, eles não precisaram mais comprar produtos dos Estados Unidos, porque eles, nesse período de 1918, nesses 10 anos, eles conseguiram se reerguer economicamente. E aí pararam, e foi aí que os Estados Unidos se ferrou, porque os Estados Unidos achavam que isso iria ser para a vida toda, né? E aí os produtos, a superprodução aconteceu dos produtos dentro das indústrias, não tinha saída. Aí, Vanessa colocou aqui, mas esse estoque não era mais nos Estados Unidos? Os estoques
sim, em 1929, a superprodução, né, os grandes estoques de produtos eram nos Estados Unidos, por isso que lá foi a crise. Agora, sim, antes da Primeira Guerra Mundial, os países tinham produtos, armas, para poder dar início a uma suposta guerra, porque eles já vinham visualizando uma guerra. Né? Só que não foi suficiente o que eles tinham, e foi aí que eles começaram a comprar dos Estados Unidos. E quando chegou na crise de 29, aí sim, a grande produção, o grande estoque estava nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos achavam que ia vender para sempre, os outros países iriam depender para sempre dele. Deu certo aí? Compreenderam? Foi muito importante essa pergunta, porque é bom sempre a gente lembrar, relacionar a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, porque foi através da Primeira Guerra Mundial que aconteceu a crise de 29, indiretamente, né? Voltando aqui, a letra A diz o seguinte: a rápida recuperação da produção europeia foi impulsionada pelos novos mercados abertos pela expansão colonial. Não, aí não é uma crise, né? Aí é uma solução para um problema que estava existindo entre 1918 e 1939. Está errada por isso. A crise alemã de 1924, como eu falei anteriormente, a Alemanha, pessoal, era um dos países que estava enfrentando uma crise, porque estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Mas a crise que a Alemanha enfrentava em 1929, tentando se recuperar, né, da Primeira Guerra Mundial economicamente, não chegou nem aos pés da crise de 1929. Por isso que eu digo a vocês, quando tiver questões do Enem ou do vestibular falando na crise entre guerras, crise econômica entre guerras, não marquem outra, marquem a crise de 1929, porque a resposta é ela. Nenhuma outra crise que aconteceu em outro país foi superior a essa crise de 1929. Por quê? Porque essa crise abalou praticamente o mundo todo. E letra D, os desajustes da economia mundial tiveram como principal causa o abalo provocado pela Revolução Russa. Não, o abalo, o desajuste da economia entre guerras, desse período entre guerras, foi devido à Primeira Guerra Mundial e não à Revolução Russa. Apesar de que a Revolução Russa aconteceu no mesmo período, mas não foi ela, foi a Primeira Guerra Mundial. Letra E, a reconversão foi caracterizada pela expansão da industrialização em escala mundial, principalmente em economias periféricas. Não, essa recondução, vamos dizer assim, melhor dizendo, da industrialização nas economias periféricas foi antes da Primeira Guerra Mundial, antes desse período entre guerras, antes da Primeira Guerra Mundial. Foi lá no neocolonialismo, em que os países europeus, né, sobrando o excedente, foram para a Ásia e para a África, economias periféricas, para levar indústrias para lá e seu excedente também populacional, para gerar novos postos de trabalho e enriquecer cada vez mais seus países. Então, a resposta correta é a letra C. Se tiver mais perguntas lá no chat, alguém me avisa. Terceira, entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos Estados Unidos, destacam-se: foi o protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. Aí está errada, porque diz o protecionismo rígido. Esse protecionismo rígido aconteceu, mas foi para tirar os Estados Unidos da crise, né? Foi a intervenção do Estado. Está errada por isso. Letra B, a saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. Aí, no caso, pessoal, foi a consequência, não foi
o que ocasionou, não foi a causa. Aí já foi a consequência. Foi depois que a crise se instalou nos Estados Unidos, aí sim, o mercado ficou saturado com tanto produto, né, com a superprodução, e aí houve também a crise na agricultura e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E letra C, a superprodução e a saturação do mercado consumidor. Isso aí foi a causa, né? A superprodução e a saturação do mercado consumidor. Lembrando que na letra B, se tivesse só a saturação do mercado, estava correto. Mas como aí colocaram a crise agrícola, que aconteceu só depois que a crise já estava instalada, aí está errado, e a quebra da Bolsa de Nova York. A causa mesmo foi o número altíssimo de produtos nas indústrias sem ter comprador e a saturação do mercado consumidor, ou seja, não tinha consumidores para comprar. Então, houve aí a crise 29. Letra D, adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado. Isso aí aconteceu, mas já foi para a solução da crise, né? Para tirar os Estados Unidos da crise pelo presidente Roosevelt. E letra E está errada, porque diz a excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. Isso daí aconteceu para tirar os Estados Unidos da crise. E não foi nem uma excessiva oferta de terras, foram poucas terras ofertadas, certo? O protecionismo, sim, aconteceu para tirar os Estados Unidos da crise. Então, a resposta correta é a letra C. Quando vocês ouvirem falar causas da crise de 29, lembrem-se da superprodução. Muitos produtos nas indústrias sem ter comprador, que aí vocês matam a questão. Quarta questão, a chamada crise de 29 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial, no período do entre-guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada como, no caso aí, essa guerra franco-prussiana foi uma guerra que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que foi uma causa da Primeira Guerra Mundial, né? Então, tem nada a ver com a crise de 29. A quebra de Bolsa de Valores de Nova York. Não, teve nada a ver com... Aliás, de São Paulo, perdão. Não teve nada a ver com São Paulo. Houve a quebra, mas foi de Nova York. Então, foi a letra D, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Houve o colapso, né? Superproduto, muitos produtos estocados. Então, o mercado financeiro, que é regulado pela Bolsa de Valores, que lá nos Estados Unidos era regulado pela Bolsa de Valores de Nova York, deixou de vender ações das indústrias. Então, entrou em colapso, deixou de gerar dinheiro, e aí ocasionou a quebra da Bolsa. A independência dos Estados Unidos tem nada a ver, aconteceu lá séculos e séculos atrás, né? Que os Estados Unidos se tornou-se independente da Inglaterra. A Guerra Civil Americana aconteceu também lá no período colonial. Não tem nada a ver. Então, foi a quebra de Bolsa de Valores de Nova York. Quando falar mercado financeiro mundial e 1929, lembre-se de quem regulava o mercado financeiro nos Estados Unidos, era a Bolsa de Valores de Nova York. Assim como também no Brasil nós temos a Bolsa de Valores de São Paulo, que ali regulariza, né, o sistema financeiro, vai ofertando empresas, ações das empresas no Brasil, para quem quer investir, quem tem dinheiro para investir, ao invés de guardar na poupança. E quinta questão, para conter os efeitos da depressão, olha aí o que Vanessa colocou, né? Ou seja, da grande crise de 29, da queda da economia, que ocorreu após a crise de 29, o governo dos Estados Unidos lançou o programa intitulado, ou seja, chamado Pacto de Varsóvia. Não foi porque foi um pacto que aconteceu durante a Guerra Fria, que a gente vai ver depois. Certo? Letra B, o New Deal,
foi ele, né, a letra B, que é o chamado Novo Acordo, em que o presidente da época dos Estados Unidos, o Roosevelt, em 33, quando ele assume o governo, ele resolve intervir, né, proteger o mercado dos Estados Unidos, ou seja, o protecionismo rígido da economia. E aí, a solução dele para tirar o país da crise foi criar obras públicas para gerar trabalho para as pessoas desempregadas, para que, através dos salários recebidos por essas pessoas, o dinheiro começasse a circular, essas pessoas começassem a comprar novamente. E assim iria ter o retorno para o país. E assim ele fez. Ele também regulamentou a jornada de trabalho nas indústrias para dar mais oportunidade para outras pessoas trabalharem. Ele também criou o salário-desemprego, né? Aquelas pessoas que perdiam o emprego começaram a receber o seguro-desemprego por algum período. Tudo isso foram medidas para que o país se reerguesse. Realmente ele conseguiu reerguer o país. E é tanto que ele foi reeleito facilmente, né, para mais 4 anos de mandato como presidente dos Estados Unidos. Então, ele foi um presidente que foi muito amado naquele período pela população norte-americana por ter tirado o país da crise. O acordo de 1931, esse acordo aí foi internamente entre algumas empresas dos Estados Unidos que elas tentaram se apoiar uma na outra, tentar ajudar, só que não deu muito certo para retirar o país da crise. O projeto Manhattan foi um projeto criado, mas também não deu certo. O plano Marshall foi um plano que foi criado lá na Guerra Fria pelos Estados Unidos, mas não tem nada a ver com a crise de 29, certo? Foi um plano para demonstrar o poder econômico que os Estados Unidos, poder econômico e bélico que os Estados Unidos tinham para a União Soviética, né? Porque a Guerra Fria foi aquela briga de demonstração de poder da União Soviética e dos Estados Unidos. Então, pessoal, a gente encerra. Já se tem alguma dúvida? Não tem nenhuma pergunta. Só a briga de Vanessa com Jefferson, né? Se amam esses dois. Eita. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. É um assunto que costuma cair, não é nem? E que vale vocês revisarem, se tiver mais Eu próximo. vou aprender a falar as datas bem direitinho, do jeito de tu. Ah, mas isso aí é só na prática do dia a dia. Pois é. Regiana, a gente tem dúvida em não sei o que. Aí tu diz, lá em 1900 e não sei o que. Eu disse assim, Ave Maria, ela só vai ter a data. 10 anos falo da mesma coisa. Se não soubesse, mas tem... Estava conversando com a Assis esses dias que a nossa pior dificuldade, maior dificuldade é lembrar das datas. Porque é muita data, é muito evento que acontece na história. Aí daqui a pouco nós vamos estar lembrando em 2020 aconteceu a pandemia, a Covid-19. Eita, meu Deus, é só data chegando. E vocês vão estar dentro desse assunto que viveram, nós vivemos. Mas é isso mesmo, é só a prática mesmo. Mas é bom a gente tentar lembrar das datas principais, porque aí dá para salvar a gente na questão. Essas datas da Primeira Guerra Mundial, da crise dos Estados Unidos, que sempre quando tem questão, aí colocam essas datas, aí fica mais fácil para a gente. Mas é só prática mesmo. Tem dia que quando a gente estava presencial, aliás, aí a Assis chegava para mim, Regina, tu lembra tal data, qual evento? Aí eu lembro não, Assis, ou então eu chego para ele e pergunto, aí nós vamos pesquisar e lembrar, e é assim.
É estudo. Mas consegue. Se preocupe não que você compreendendo o assunto, você consegue lembrar de muita coisa que vai lhe ajudar. Pois Bom, pessoal, vocês é. estão liberados, né? Para de ficar enorme. Aí o povo vai olhar e vai ficar, que preguiça de assistir a aula. Tchauzinho. Deixa eu interromper. Beijo, meu Deus, deixa eu interromper. Esqueci que tava gravando.